trabalho, conexão, escritório, inovação, negócios. Eu chamo de coworking. Começa agora! Encontro Coworking Brasil 2020! Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada do meu Brasil. Eu sou a Laura Gugel, da Soworking, e junto com o João, que está aqui comigo, organizei o Encontro Coworking Brasil 2020. E não é a primeira vez que eu faço isso. Faço parte da organização do encontro desde 2015, quando tudo começou. É isso aí, minha gente. Eu sou João Marcos Viral, fundador da Soworking junto com a Laura. E desde 2015, foi quando eu conheci a Laura, a gente organiza o encontro. A gente organiza, então, desde 2015, aconteceu o primeiro encontro Coworking Brasil. E estamos nessa tiara desde então, né? Foram alguns eventos que a gente passou. Tivemos uma edição no Rio de Janeiro. E todas as demais foram aqui em São Paulo, com diferentes focos, né? Com diferentes perspectivas sobre o mundo do coworking. Já passamos sobre coworking são pessoas, coworking são conexões. A edição desse ano foi Coworking é Vida. E aí foi daí que surgiu a ideia desse podcast. Conta mais, Laura. A verdade é que a gente chama de coworking tudo o que faz parte do coworking. E, no final, tudo faz parte do coworking. Então a gente escolheu falar um pouquinho sobre o encontro desse ano. A gente conseguiu gravar todo o material, onde a gente colocou o tema de Coworking é Vida, para que todo mundo possa entender a abrangência e as possibilidades que o coworking traz com ele. Então, acho que a gente podia começar já falando sobre o nosso primeiro episódio, né, João? Com certeza. Que é uma pessoa que está com a gente também desde o início, né, Laura? Ele acompanha aí toda a trajetória, ele inspirou muita gente, por mais que ele não tenha tido um coworking próprio. Nosso convidado, né, tanto do evento quanto dessa primeira edição do podcast, é o Anderson Costa. O Anderson, ele tem um histórico incrível dentro do universo de coworking, principalmente aqui no Brasil. Ele é uma das grandes referências que a gente tem quando a gente fala sobre esse mercado, né? Eu acho que ele foi o cara que presenciou o crescimento, o surgimento, o desenvolvimento, tudo que está relacionado ao coworking. É uma figura super querida dentro desse meio. E você falou, João, que ele nunca teve um coworking, mas eu acho que ele teve todos, porque todos os fundadores de coworking realmente gostam muito dele, principalmente quem já está na estrada há mais tempo, que teve a oportunidade de interagir mais com o Anderson, que agora anda um pouquinho mais recluso, né, aí em outras empreitadas. E aí ele trouxe pra gente um monte de informações sobre o case do WeWork, né? Ele falou aí sobre a estratégia de ascensão e do declínio desse gigante do mercado de uma maneira muito clara e muito direta. E aí foi legal essa conexão que ele fez tanto entre esse gigante e o nosso mercado aqui no Brasil. Exatamente. Foi uma palestra bem legal, uma na abertura aí do evento, né? Então eu vou deixar vocês agora escutarem esse conteúdo que o Anderson trouxe. Eu espero que vocês curtam. E qualquer novidade, toda quarta-feira a gente vai estar por aqui. Hello! Oi! Sempre um prazer estar nesse evento aqui com vocês. Sempre uma felicidade ver muita gente aqui, sempre gente nova. Primeiramente, eu vou me apresentar um pouco para quem não me conhece. Eu sou jornalista de formação, né? E alguns anos atrás, eu fiquei muito curioso sobre essa questão do trabalho móvel, sobre essa questão das pessoas trabalharem em outros cantos que não em um escritório, a casa delas. E aí, eu fiz um blog para tentar responder essas perguntas, e esse blog era o Movebla. Ele tá no ar ainda, mas não é tanto mais o meu foco. Mas, na época, por conta da crescente dos espaços de coworking, eu acabei sendo um dos primeiros veículos a falar regularmente sobre isso. E não aquela pauta fria da Maria Braga. Coworking, a grande sensação do momento. Vá conhecer o espaço compartilhado. Na verdade, eu comecei a acompanhar tanto esse mercado que eu acabei gerando inteligência para o mercado e participando ativamente dele, né? Além de ser um dos co-criadores desse encontro que vocês estão hoje a Laura e o João tocam isso brilhantemente, eu também fui um dos criadores do Censo Coworking Brasil, que hoje é tocado pela figura do Fernando, que faz isso todo ano e provém essa inteligência para vocês, que é super valiosa, né? Também estive na Europa falando um pouco de coworking lá, ministrando palestras também. E o único dado questionável aí que diz é que eu sou gente boa, mas isso fica ao critério de cada um, né? Bom, por que eu vim para cá hoje? No final do ano passado, eu escrevi um artigo sobre tudo o que aconteceu com o WeWork, especialmente o final do ano passado, que foi super turbulento para eles, né? E aí eu tô aqui porque me convidaram para falar sobre esse artigo, né? Então eu decidi transformar um pouco esse artigo numa história
até pelo tempo, vai ser um pouco mais curta do que eu estava planejando, mas vamos fazer assim, vocês vão ter pelo menos uma história boa para conversar no almoço e para quebrar o gelo, né? Em vez de vocês falarem, que calor, ou que espaço grande, cara, e o WeWork, hein? Né? Então a ideia é um pouco que vocês tenham um pouco essa bagagem. Talvez não seja nenhum mistério também para vocês essa história. E também eu tô aqui porque eu tenho uma história de amor com esse evento, né? A comunidade me acolheu, a comunidade me abraçou e eu abracei essa comunidade, mesmo não tendo espaço, mesmo não trabalhando nesse mercado, mas ao mesmo tempo, essa história de economia compartilhada me encanta até hoje, né? De todos os meios, né? E lógico, não podemos deixar de ter o lado crítico sobre isso também, né? E esse artigo que eu escrevi tem um lado crítico sobre essa questão, tem algumas reflexões que eu fiz sobre isso, e também eu acho que é importante que essas reflexões sejam compartilhadas com a comunidade. Eu acho que não dá pra gente falar de WeWork, o impacto que ele teve na década, não dá pra ignorar, né? É como se a gente falasse do impacto da música pop sem falar de Madonna ou Michael Jackson. Eu coloco nesse tipo de condição, eu coloco nesse tipo de igualdade. Porque o que essa marca fez pelo universo de coworking nos últimos 10 anos é um negócio assustador. Eles puxaram o reconhecimento da palavra, do conceito, a outro nível, né? Pro bem e pro mal, né? E aí meu artigo vai um pouco refletindo sobre essa questão, né? Como isso foi bom e ao mesmo tempo foi ruim para o cenário como um todo, e como que a gente digere isso? O artigo, na época, ele tem umas reflexões sobre essa questão, e eu adicionei algumas para esse evento também, que depois eu fui mastigando, conversando com algumas pessoas, dei uma atualizada também, adicionando outras conclusões a esse negócio, né? Claro que, lembrando que isso é uma reflexão de quem não trabalha no WeWork, que é uma reflexão de quem não é do WeWork, mas é uma reflexão que eu acho necessária pelo tamanho do impacto que isso gera e do tamanho do impacto que essa conversa toda gera no mercado que a gente está envolvido. E começa com esse cara, né? Adam Neumann, o criador dessa história, que foi sócio do Miguel McKinnon para poder fundar o WeWork. Ele começa essa história lá em 2008. O cara não foi o primeiro empreendimento dele, ele trabalhou até com roupas para crianças, ele trabalhou com outras coisas, mas ele sempre teve uma paixão pelo mercado de real estate, né? Ele sempre tinha, especialmente pela paixão pelo glamour do real estate, a questão do mercado imobiliário. Ele foi para Nova York, fez o college lá e começou várias iniciativas antes de começar o Green Desk, que foi o primeiro espaço dele, né? O primeiro espaço de coworking que ele criou lá junto com o Miguel, né? Foi o berço do que seria o WeWork, né? Que naquela época eles pegaram muito pela questão da sustentabilidade, um espaço que respeitava esse tipo de questão, esse tipo de conceito. E uma coisa deu um clique na cabeça do Adam, né? Que a sobrevivência que eles tiveram a um período super forte de crise que eles enfrentaram em 2008, como os Estados Unidos enfrentou, eles passaram bem sobre isso, né? Todos os negócios tiveram algum impacto nesse sentido, mas o Adam e o Green Desk sobreviveram, de certa forma, a isso. Isso deu um clique de que não é só sobre eu alugar o espaço, né? É sobre a questão da comunidade, né? É sobre a questão de estar junto com outras pessoas. E as pessoas compram esse senso, Na época, era muito importante vender esse senso também. E isso deu um clique nele, né? E em 2010 ele vende o Green Desk, porque ele viu que não tinha mais uma possibilidade de crescimento nesse sentido, do jeito que ele já estava imaginando a questão, e começa o WeWork, né? E começa com espaço em Nova York, compra um espaço bem grande até, e a partir disso, onde que começa a mudar a mentalidade, eu acho que essa mentalidade impacta o mercado de coworking até hoje, né? Ele começa a imaginar o negócio de aluguel de escritórios, de compartilhar escritórios, como parte de um ecossistema. Então você não vai falar só de compartilhar um escritório. É compartilhar uma academia, compartilhar o lugar onde você vive, compartilhar apartamentos, barbearias, uma vida em comunidade de fato, gerido por alguém que possa prover isso, né? Então, na cabeça dele, esse clique foi muito instantâneo, né? Compartilhar escritórios é só a ponta do iceberg. Eu posso compartilhar tudo. Eu posso criar uma comunidade com um senso de convivência onde eu posso prover tudo. Onde eu posso fazer toda uma galera se unir em um prédio, em uma comunidade, em uma cidade. Isso começa a tomar aspectos muito mais megalomaníacos, né? E aí, eu trago esse vídeo que é o Adam falando para um painel de prefeitos lá por 2013, 2014, já com um valuation bem alto, e dá para ter um pouco da noção por esse vídeo de quão alto ele sonhava. The most important pillars of our life is where we live, who we're with, who our kids and our friends are, where we work, and then how we study, how we learn, how we grow as human beings. And I like to say, if you had to prioritize them, first personal growth, then your partner, your spouse, then your kids, then your friends, then business. When you get to business, first purpose, then people, then product, and the profits will follow. So when I think of I think of an ecosystem that brings it all together. And the fabric of that ecosystem happens at the building, at the neighborhood, and at the city. I think the next 100 years, everyone sitting here, you're the leaders of the future. City,
city-states is where it's at. I think governments from all over the world, without pointing any fingers, are having a very difficult time. I think as mayors, as leaders, as CEOs, it is our responsibility to set the trend of the future, and the trend is we versus me. And when by 2030, 60% of the world population is going to move into major cities, that's another billion people moving into major cities. Most cities are underbuilt 30 to 50%. This is in the next 12 years. You have no room. You have to reinvent how people live. You have to rezone, you have to reassess, and you have to reinvent how people work. And one last thing to touch with, we have numbers behind it. Every WeWork that you open, 100,000 square feet, 2,000 employees, will immediately create 700 jobs in your city just to build it, and then 1,000 jobs a year. Inside that WeWork for the next 20 years, so 20,000 jobs for 20 years, just one location. If you bring us in for 10 locations, we will create 200,000 jobs over the next 10 years. And it can go bigger and bigger. And we won't just bring you jobs. We'll bring a place to live. We'll bring education. And this is important, we'll bring corporate America. Right. And why is corporate America coming? Corporate America saves $18,000 per employee when they put it in a WeWork. Wait, who is your biggest client for WeWork in a place like New York? Is it young entrepreneurs or is it big corporations? So as of 2 years ago, 98% only young entrepreneurs. As of today, 30% of all of our members are enterprise, corporate America. 23% of all Fortune 500 companies are already in WeWork. And the reason Wait, in other words, a Fortune 500 company like Amazon or a Walmart, instead of building a building in a city, will say, I'd rather co-locate with WeWork. Even more. If they want a satellite office, they'll just put it in a WeWork. But if they're looking for an HQ or they want to redo their own HQ, they'll ask us to do it. And today we don't even take the space. We will redesign their space, build it, deploy our technology, which is called WeOS and took a long time to create, and then put our community manager. Will you do that for a city hall? I would love to do it for a city hall. Bom, dá para entender um pouco o quanto o I do negócio deles deu uma crescida, né, de perspectiva, né? É o I como um todo. Ele estava falando aqui numa convenção para vários prefeitos de vários lugares do mundo, né? E notem que no discurso não é só a questão do espaço, é a questão de ecossistema misturado com tecnologia. E aqui, guardem essa informação, porque ela vai impactar muito o futuro deles lá na frente, né? E aqui a gente nota também uma crescente em envolver um discurso, um storytelling, uma palavra bem famosa no mercado, que é muito envolvente, né? O mercado comprou isso e a imprensa comprou isso de uma maneira inacreditável, né? Muitos de vocês foram impactados por matérias enaltecendo o que o Adam Neumann estava fazendo, enaltecendo o que esse conceito faria, né? Eu comprei esse discurso. Eu comprei fortemente esse discurso, porque eu não queria não comprar ele, sabe? Era muito bom. Se você pensar em comunidade, em tecnologia, tudo isso junto, para prover economia compartilhada no aspecto de cidades e prefeituras, pensando no futuro da população e da densidade ocupacional, cara, foi um pensamento muito bom. Eu não acho ruim. Mas o que vai impactar isso depois, assim, essa expansão começa a crescer com uma forma bem acelerada, né? Eles começam a ter o primeiro venture capital, 17 milhões, e o espaço se expande. O primeiro espaço começa a ser 2, 3, 5, 10. Nova York começa a ser tomada por isso. Vocês vão começar a ouvir falar de We Economy muito, porque esse espírito começa a tomar contato com a imprensa e começa a tomar contato com as pessoas que começam a evangelizar mais isso. O Do What You Love. Em 2014, eles começam a fazer a expansão internacional, o primeiro espaço é aberto em Londres, criam o WeWork Labs, ou seja, já tinha uma preocupação também em trabalhar a questão do desenvolvimento dos coworkers lá dentro, incubar novas ideias, fazem 10 mil membros no espaço de 4 anos e começam a crescer de novo o valor. O valor estimado desde 2014 era de 1,5 bilhões, né? Cresceu muito, mas isso aqui, de novo, era só a ponta. Né? Olha os números como que o inventário deles de locais vai crescendo assustadoramente de 2010, onde eles tinham apenas 82 espaços, para 1.600 em 2014 e 3.600 em 2015. Isso é número de lugares onde o WeWork estava. Né? Olhem a curva de crescimento que isso faz. É muito, muito impactante em tão pouco tempo. Né? O que isso vai gerar lá na frente? Vocês vão pensar, parece que o negócio estava sendo tão perfeito que eles conseguiram ganhar a escala para alugar todos esses espaços, construir todos esses espaços e ter uma saúde financeira a partir disso, né? Na verdade, assim, tinha várias coisas por trás, né? Primeiro, o que você faz quando você recebe muito investimento, muito aporte de capital? Festa, né? Tequila para todo mundo, né? Começa a ter contato com pessoas famosas, Ashton Kutcher aí no meio, por exemplo. Isso é normal. O mercado de tecnologia age assim. Essas pessoas começam a despertar interesses de pessoas famosas, de pessoas que investem. O Ashton Kutcher é investidor do Vale do Silício, né? É normal.
festas regadas a tequila, enfim. A típica história de venture capital e tecnologia que o americano adora, né? Bom, e no meio disso começam a aparecer os primeiros problemas, né? Especialmente na parte empregatícia, né? O WeWork começa a sofrer as primeiras baixas e primeiras questionamentos sobre como que ele trabalha com os seus próprios empregados, né? Então começa a aparecer os primeiros processos, inclusive já tentando colocar no WeWork uma política de trabalho que até o momento não existia, no momento desse processo. Era a galera que trabalhava 14, 16 horas por dia por um salário muito baixo. Então, de novo, tem coisas acontecendo por baixo do tapete e o valuation subindo, né? E esse valuation dá um salto gigantesco quando entra a SoftBank em 2017, né? Para quem não conhece, a SoftBank é um conglomerado de empresas que investe em várias outras empresas startups. Slack, Gympass, então eles têm uma carta de investimento gigante, eles apostam muito nisso. Esse cara, o Masayoshi, ele apostou fortemente no ADA. Ele falou, você é muito doido, eu vou comprar a sua ideia, né? E comprou, né? A partir daqui, eles sobem com o valuation de 2019 que chega a 50 bilhões de dólares, né? Só com esse aporte feito em 2 anos. Nota que o investimento ele nem é tão forte, mas ele faz crescer esse valuation até aqui. E aí, pô, como assim, quase 50 bilhões de dólares? Isso tem uma razão, né? E só um parênteses antes disso, esse valuation faz eles serem, naquela época, o maior unicórnio em termos de valor. Inclusive na frente do Airbnb e da própria SpaceX, né? Que é a empresa do Elon Musk, né? Assustador, né? E você pensa, ok, agora vai dar certo. Esse cara realmente sabe o que está fazendo, né? De novo, dados. O gráfico compara aqui o funding que eles vão acumulando ao longo dos tempos e o evaluation que eles vão tendo, né? Até chegar ao pico de quase 50 milhões. Só que 47 bilhões, 48 bilhões também era o tamanho da dívida de mercado imobiliário que eles tinham, né? Era quase exatamente o mesmo valor, né? Eles começam a acumular essa dívida por conta dessa expansão. A expansão começa a crescer de uma forma tão descontrolada que a gestão por trás disso começa a ficar de lado, né? E aí, quando eles começam a abrir em 2019, um pouco antes da abertura da IPO, eles estão com essa dívida para pagar, né? E isso é legal que se você for comparar com o resto do mercado, comparado até com o principal concorrente deles, que é a Regus, ou no caso a IWG, que é a detentora da marca, eles mesmos ficaram se questionando, o que a gente está vendo que os caras estão com 47 bilhões de valuation e a gente não consegue chegar nesse valor, né? A gente é a Regus, a gente não poderia estar nesse valor. Mas notem que membros sempre tem uma diferença menor, locations, países onde estão lá, o lucro, perda e lucro e o valuation. Olha só, esse é o problema, né? Uma grande perda sem dar vazão a lucro comparado a uma coisa pelo menos sustentável que o grupo IWG tinha, né? Então, de novo, é um mercado difícil, mas é um mercado muito mais difícil quando você tem 1,9 bilhões de perda no ano, né? Em abril de 2019, adivinha o que eles vão fazer? Um IPO, né? Precisa ir para a bolsa acumular um IPO avaliado em 47 bilhões de dólares, né? É gênio, né? Só que o mercado não compra essa história de alto valor e prejuízo alto, né? O mercado olhou para aquilo e isso aqui é só um negócio de real estate que não está dando certo, né? Aquela história de mercado de tecnologia, aquela história de envolver as pessoas numa grande comunidade, aquela história de todo mundo viver junto, calma. Vamos dar um passo para trás, porque isso aqui não tá errado, isso aqui tá errado. E aí caiu muito rápido. Da história do IPO chegar na bolsa, até os papéis serem avaliados, o interesse começa a cair. As pessoas começam a entender, então, isso aqui não é bem o que você está querendo dizer. E o IPO cai mais 50% em espaço de 2 semanas. Foi muito, muito rápido. E aí, de novo, é muito etéreo, porque é um mercado, né? É valor acumulado, é quanto você é percebido e quanto essa percepção aumenta o seu valor. Mesmo que essa percepção diminui, o valor também diminui, né? Eles terminaram setembro com 10 bilhões de percepção de mercado, de avaliação de mercado. Bem diferente dos 40 e poucos bilhões que eles queriam com a abertura da bolsa, né? E aí o IPO é adiado no meio de setembro. E o Adam é retirado do cargo de CEO também no mesmo mês, né? Escalou e caiu muito rápido, ascensão e queda, né? E, lógico, hoje o WeWork ainda existe, o WeWork ainda batalha, o SoftBank está com um pipinaço na mão, porque eles são o maior investidor do WeWork e tem que resolver essa questão. Estão enfrentando aí várias questões, inclusive uma demissão em massa que pode vir em breve. E acho que uma coisa bem simbólica disso, até o João me mandou essa mensagem há poucos dias, eu botei na apresentação, eles cortaram a cerveja de alguns cantos lá, a cerveja que tinha gratuita em alguns cantos. Para mim é muito simbólico de fim de uma era, né? Um espaço que não tem mais a coisa que era tão parte da celebração, né?
Bom, e aí entra a minha parte de reflexão, o que eu aprendi disso e o que eu queria transmitir para vocês a partir desse aprendizado. Não é a verdade absoluta, eu acho que tem muitos outros motivos pelo qual isso pode ter acontecido, motivos mais técnicos, motivos de mercado, tem gente que pode estar mais gabaritado do que eu para falar, então isso eu sou um pequeno interessado no mercado tentando avaliar essa questão, né? A primeira delas, o que eu entendo é que o mercado não engole mais esse tipo de storytelling, né? O Adam envolveu essa história do WeWork numa narrativa muito encantadora, né? Os espaços são lindos, os espaços são super agradáveis. Se você chegar lá, tem toda uma mítica envolvendo aquilo, do what you love, e aquele aspecto de todo mundo trabalhando junto, e os espaços cheios, e toda uma corrente de we economy, a gente tem que andar junto. Eles tinham até escolas para crianças, né? Eles tinham academias. Então, eles tinham esse senso de comunidade, como tentar alavancar a questão. Só que o mercado não engoliu que, na verdade, isso era só uma grande expansão de real estate que não estava acompanhando todo esse pensamento de we economy, né? E eu acho que foi isso. O mercado, ele tentou convencer o mercado que era uma empresa de tecnologia e não uma empresa de real estate ou uma empresa de economia compartilhada de fato, né? O que é típico do Vale do Silício. O storytelling virar estratégia. Né? A gente cansou de ver isso na última década e eu acho que a gente está um pouco mais escolado esse ano e nos próximos anos porque a gente está sendo duramente impactado por empresas que têm uma história bonita por trás, mas na verdade estão vendendo outras coisas, inclusive nossos dados ou qualquer outro bem em forma de algo gratuito. Né? Eu acho que isso é uma evolução de nós mesmos. Né? A gente está um pouco mais escaldado e, por consequência, a gente está um pouquinho mais esperto em não deixar essas coisas passar. Poderia ter passado. Eles poderiam ter ganhado esse IPO e seguido em frente. E sabe Deus qual o impacto disso seria. Mas eu acho que isso é um sintoma bom de que, ok, vamos dar um passo para trás. E vocês vão observar isso muito como tendência de mercado nos próximos anos, que é a privacidade como um fator de venda. Né? Porque a gente não tem mais privacidade em lugar nenhum. Então, talvez eu queira pagar para ter. Né? Talvez eu queira pagar por um pouquinho de canto de privacidade para ter. Notem nos discursos de algumas empresas que eles vão vender muito a questão da privacidade. Seus dados, você é dono disso. Isso é absolutamente normal, porque agora a escassez é tanta de privacidade, porque isso agora virou um bem muito valioso. Né? A escassez, né? E eu acho que a lição que eu tomo mais importante disso, e foi o que me levou à reflexão do artigo, eu não entendo bem que esse negócio era de escala. E foi uma coisa que eu aprendi muito lendo sobre essa história, ouvindo sobre essa história, né? Era a trajetória normal de qualquer negócio em escala e como qualquer startup faz, né? Crescer em escala rapidamente, escalar esse modelo, vender ele para o próximo ou absorver o mercado como um todo. Né? Só que o mercado de real estate já está brincando disso de uma forma bem mais séria, porque ele já tem os ingredientes para isso. Né? Se vocês olharem em São Paulo, Rio de Janeiro, todos os grandes empreendimentos que estão saindo agora têm coworking. Né? Eles já entenderam esse mercado. E se tem alguém que pode brincar nesse parquinho, são eles, porque eles já têm os brinquedos. Né? Eles já têm os instrumentos. Né? É só adicionar isso a uma camada de lifestyle que eles já vendem, são experts em vender isso. Porque eu trabalho com o mercado imobiliário. E há alguns anos eu participei de um projeto que criou um espaço de coworking. Lá no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Centro Metropolitano, que é meio que uma junção de bairros, área residencial, área comercial na Barra da Tijuca, que ficou muito deserto porque dimensionaram muito mal o lugar, as condições, e aí tem muito prédio vazio. Né? Então eles começaram a alocar esses espaços para fazer espaço de coworking por preço muito baixo, para poder dar circulação do espaço, um lugar que parecia uma cidade deserta. Né? E a Barra da Tijuca é um lugar muito mais residencial, né? Não é um lugar tão comercial assim. Né? Então, de novo, o mercado já acordou para isso. Então, agora, quem vai brincar disso tem que enfrentar um ingrediente muito importante, que agora tem coworking no terraço do apartamento das pessoas. Né? E aí, como é que você brinca com isso? Né? Então, para mim, o que eu tiro de lição mais dessa história é que o coworking não é um negócio em escala. Talvez ele seja isso, mas também não esteja pronto para isso agora. Para mim, o coworking é suporte em escala. Por quê? O coworking, se você olhar, a gente fala isso toda a edição do ano e acho que todos os discursos aqui estão sendo impactados por isso, né? Não é só a questão da mesa e cadeira, é a questão de quem está lá dentro e o quanto que ele cresce a partir disso. No final das contas, você é uma ferramenta pro cara. Você é uma ferramenta para esse cara. Ele tem que crescer junto e tem que enxergar esse valor em você. Tem que enxergar esse valor para aquele... Vocês são uma das poucas economias compartilhadas que tem esse poder de gerar novas economias dentro de vocês. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Podem ser novos negócios dentro do espaço de vocês, né? Então, isso para mim é suporte em escala. Não é só crescer como negócio. Não é só ter 5, 10, 15, 20 espaços super lindos, super fantásticos, gigantes, 500 posições e a comunidade que está lá dentro não conseguir crescer junto. Enxergar aquilo só como mais um facility, mais um lugar para eu trabalhar. Porque se for pelo lifestyle... Eles já têm no térreo da casa deles. Eles já têm do lado da casa deles, né? Que valor que você está agregando para o seu coworking? Que valor que você está agregando para o seu espaço para poder dar suporte para esses caras crescerem? Eles são empreendedores, eles são pequenos negócios. Eles precisam de um lugar para crescer.
esse lugar pode ser o seu espaço, né? Alguns anos atrás me perguntaram, numa conversa de corredor aqui durante o encontro, sobre se a gente poderia ter uma premiação para coworking, né? A gente poderia motivar mais o mercado, dar mais um spotlight em espaços que estão crescendo. E aí eu tenho um problema com esse conceito até hoje, que é como que você metrifica isso para dar um prêmio para o espaço de coworking? Porque como que você consegue julgar uma economia de suporte, sendo que essa economia de suporte pode ter dado um baita suporte para 4 pessoas e ter dado muito certo, né? Então, para mim, não é só questão a melhor cadeira, o melhor espaço, o melhor sistema. É o melhor suporte que você pode dar, é o melhor suporte que vai fazer os seus coworkers crescerem, né? Então, eu tenho muita dificuldade sobre isso. Eu acho que se tiver discussões sobre isso de prêmio, pelo menos eu espero que pensem do ponto de vista de quantos negócios proliferam dentro desses espaços de coworking e quantos são saudáveis e quantos conseguem ter aquela dor e delícia do parto, imagino que vocês tenham, de que, poxa, cresci, preciso ir embora, né? É ruim e é bom ao mesmo tempo, né? Porque imagino que o cara cresceu tanto, 20 pessoas, não cabe mais lá dentro. É ruim para você? Sim, você perdeu um cliente, mas é bom você pensar do seguinte aspecto. Cara, esse cara cresceu aqui dentro. Né? Esse cara cresceu comigo. Eu consegui dar esse suporte para ele. E isso eu acho que é o maior valor agregado da economia compartilhada, que é o coworking, né? Que nenhuma outra economia compartilhada tem. Especialmente falando de suporte ao próximo, né? E aí eu deixo um alerta também, que é uma reflexão que eu adicionei ao artigo, que é muito cuidado, porque toda essa história que aconteceu com o WeWorking esse ano, ela pode refletir na gente, refletir no mercado de economia compartilhada do coworking como um todo, e transformar a gente no que eu chamo de economia compartilhada em estado de decepção, que vocês conhecem mais comumente como Uber, Rappi e outros serviços de entrega compartilhada, onde em alguns países isso já está precarizando a relação de trabalho, né? Mas não se engane, vocês estão no mesmo mercado que isso. Isso também é economia compartilhada. Eles estão compartilhando bens, bicicletas, entregadores, pessoas, para acelerar um mercado de compartilhamento. Beleza. Só que aqui, se você encaixa isso em países onde a demanda de emprego é baixa, onde a entrada de investimento é baixa, o que era para ser uma opção de complemento de renda vira a única opção, né? E aí, para esses caras, vocês podem ver, eu trabalho na região da Berrini, em São Paulo, e tem muito entregador de Rappi, muito motorista de Uber por lá, e cada vez mais a faixa de entregador de Rappi, faixa etária é baixa, porque os moleques não conseguem entrar no mercado de trabalho, então apostam nesse tipo de serviço para poder conseguir ganhar um trocado, né? E trabalham 12, 18 horas para ganhar um salário muito baixo, né? Uber, mesma coisa. Cansei de voltar de viagem do aeroporto com um cara virado 14 horas dirigindo, né? Para ganhar um valor pífio, né? Economia compartilhada, galera, só que também precariza várias situações. Então, vocês estão imersos nesse cenário. Então, refletir sobre isso é muito importante também. Não cair nisso é essencial para definir, eu acho, que o futuro do coworking nos próximos 10 anos, né? Agregar valor de uma forma que todo mundo cresça junto. E não só um player cresça, né? E os outros abaixo sejam só o suporte disso, né? E é o que eu deixo. O que cada espaço pode fazer agora pelos seus coworkings, além do espaço físico, né? Acho que eu acompanho um pouco das palestras antes de começar a minha, e acho que um pouco do DNA já está ali. Falar de empatia, falar de apoio. E eu acho que eu apoio muito esse discurso. Como que vocês constroem mais a partir disso, né? E eu acho que, de novo, não é sobre lifestyle. Coworking é muito legal porque a gente se sente muito bem do lado de pessoas criativas, inovadoras, se sente muito bem do lado de pessoas que são iguais a gente quer dinamitar o mundo, a gente quer fazer as coisas acontecerem. Mas não é só sobre lifestyle, não é sobre o café Nespresso na bancada. É sobre suporte, é sobre life support, não é só sobre lifestyle. Acho que para mim esse é o maior aprendizado que eu tive também acompanhando essa história do WeWork. Não é só sobre crescer em escala, fazer uma baita de uma expansão e deixar de lado o seu principal ingrediente, que é os negócios crescerem baixo. Talvez se o Adam tivesse pensado sobre como a métrica dele poderia ser os negócios estão crescendo lá dentro e como suportar isso, talvez ele estivesse fazendo o que ele imaginou no passado, que é suportar grandes prefeituras, cidades. Eu acho que o coworking pode ser um grande elemento de smart cities. O coworking pode entrar nesse negócio e ajudar a alavancar a parte de tecnologia voltada para a gestão municipal. Mas, de novo, talvez não seja o negócio à escala que todo mundo pensava, né? Se talvez não seja o melhor caminho que o Adam tomou. Talvez a gente tenha que ter outros caminhos, outras formas de encarar o coworking nesse sentido. E tá todo mundo aqui em diferentes escalas de espaço de coworking e em algum momento vocês vão crescer, vão se expandir. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu deixo em uma reflexão para mim, porque eu comprei muito discurso e eu imagino que agora eu preciso olhar de outra forma também, né? Eu preciso olhar do ponto de vista de realmente voltar um pouco para trás e não é só sobre a expansão imobiliária, é sobre a expansão de espaço, é sobre a expansão do sucesso de quem está lá dentro. Mas no final das contas,
é só um cara que ele pensou muito alto, dimensionou muito mal o investimento, geriu muito mal isso e sofreu por isso. E aí, quem ficou com esse legado sofre um pouco as consequências. O que eu queria pensar sobre isso é que esses últimos 10 anos, onde o conceito de coworking se fortaleceu muito no Brasil e no mundo, a gente tem aprendido muito com essas grandes coisas que aconteceram, desde as boas até as ruins, né? E eu acho que vocês participarem de eventos como esses, justamente é uma forma de aprendizado, é uma forma de contato, para que a gente tome ciência do que está acontecendo no mundo, no universo, e consiga levar isso para cá e fazer o melhor que a gente pode fazer pelos nossos coworkers, né? O melhor que você pode fazer pelas pessoas que estão lá dentro. E aí, curtiu o conteúdo que o Anderson trouxe pra gente? Olha, eu não sei de quem tá ouvindo, mas eu gostei demais. Inclusive, gostei quando estive lá no evento ao vivo. Então, você que tá ouvindo a gente, não esquece de acompanhar os nossos outros canais, né? A gente tem o canal no YouTube, onde a gente divulga as nossas DRs, que acontecem toda terça, às 3. E na quarta-feira que vem, tem mais Eu Chamo de Coworking. É isso aí, minha gente. Se quiserem tirar alguma dúvida com a gente, pode acionar a gente por nosso e-mail, hello@soworkingbr.com, e estamos à disposição para atender. Todo o nosso conteúdo ele é criado de founder para founder. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal! O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soulworking e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.